Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Castilho. Depois de muito tempo ausente, voltando para falar sobre redação. Teremos aí 3 aulas, tá? Sobre as tipologias mais importantes da narração, que é a dissertação e a argumentação, que são muito utilizadas em exames como Enem, FIEB, ETEC, enfim. As mais concorridas principalmente aqui em São Paulo, que é a minha área de atuação. E hoje falaremos sobre o quê? Texto dissertativo. E não há como falar sobre texto dissertativo se não falar primeiramente o que é dissertar. Vamos aí ver o que é dissertar? O que é dissertar? É apresentar ideias, analisá-las, estabelecer um ponto de vista baseado em argumentos lógicos, estabelecer relações de causa e efeito. Ou seja, a dissertação, você estabelece pontos de vistas, você apresenta fatos e busca, enfim, tentar convencer em alguns casos o seu leitor. E o que é necessário para fazer uma boa dissertação? Numa dissertação não basta expor, narrar ou descrever. É necessário explanar, explicar. E aí vem um vocabulário. Explanar. O que é explanar? Tornar plano, fácil de compreender, esclarecer, explicar. Fazer exposição verbal, narrar minuciosamente. Então, quando você disserta, você tem que, além de explicar, você tem que tornar de fácil compreensão para o seu leitor, para que ele consiga compreender o tema abordado por você. E, importantíssimo, o raciocínio lógico que deve imperar nesse tipo de composição. E quanto maior a fundamentação argumentativa, mais brilhante será o raciocínio. Então já vem aí, na dissertação, a mistura, a mesclagem com outra tipologia textual, que é a argumentação. Então, quanto mais brilhante for a sua argumentação, a maneira que você expõe esses pontos de vista, mais brilhante será a sua composição. E temos aí, gente, 2 tipos de dissertação: a expositiva e a argumentativa. Veremos como funciona cada uma? Dissertação expositiva é a simples apresentação por alguém de um saber próprio ou de uma opinião. Não tem a intenção de influenciar e formar a opinião do receptor da mensagem. Ou seja, quando você faz uma exposição, você apenas expõe fatos, informa. Você não tem a obrigatoriedade de convencer ninguém, apenas expor e informar o seu leitor. E agora, vamos para um exemplo aí de uma dissertação expositiva. Os relatórios das Organizações das Nações Unidas, ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que atinge cerca de 20 países do mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Então vocês viram aí que nessa produção textual, o importante foi apresentar os problemas híbridos e analisado pela ONU. Não teve nenhuma questão de convencer ninguém, apenas expôs informações. Ao contrário da dissertação argumentativa, que possui as seguintes características: é a apresentação de alguém, de um saber próprio ou de uma opinião. Tem a intenção de influenciar e de formar a opinião do receptor da mensagem. Ou seja, quando você argumenta, você não só expõe informações, mas você tenta convencer o seu leitor de uma tese elaborada por você. Então é muito mais do que expor, é convencer, é formar opinião. Então aí vem a questão social de uma dissertação. E vamos para um exemplinho. Em pleno século XXI,
é salutar refletir sobre a importância de preservações do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram geradas pela ação humana. De tal modo, podemos pensar nas grandes construções, alicerçadas na urbanização desenfreada ou no simples ato de jogar lixo nas ruas. A poluição gerada é impregnada nas grandes cidades. Foi em grande parte fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos também podem produzir grandes mudanças, se realizados por todos os cidadãos. Portanto, um conselho deveras importante, ao invés de jogar o lixo, seja um papelzinho de bala ou uma anotação de um telefone nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. Nesse caso, vocês viram que a pessoa colocou uma exemplificação do que uma pessoa pode fazer no lugar de jogar um lixo na rua, ou seja, ela buscou tentar convencer o seu leitor da importância de manter as ruas limpas. E quais são as principais características da tipologia dissertativa? Trabalhar com ideias, por isso, é temático e não figurativo, diferente de textos que não possuem objetividade. Opera predominantemente com palavras abstratas. A função da linguagem predominante é referencial. Aqui nesse canal tem algumas aulas sobre a função referencial, que busca o quê? Informar apenas. Então, a referencial informa, mas também pode aí convencer alguém a fazer alguma coisa, mas o fato mais importante é a informação. Agora, quais são das características da tipologia dissertativa em si? No texto dissertativo, predomina o presente atemporal, ou seja, as formas verbais não restringem-se ao momento. Texto construído para tecer comentários gerais sobre um dado assunto, ou seja, um tema vai ser escolhido e você terá que tecer comentários, ou você mesmo pode escolher um tema e fazer a sua própria dissertação. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, que falaremos da argumentação.